Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a vossa ocasião. Eu me chamo Miguel, você está no meu canal no YouTube e hoje a gente vai estar falando sobre aquela que, na minha opinião, é a capacidade física do corpo humano mais interessante de todas, da gente estar desenvolvendo e mais impressionante de a gente ver em alto nível. Qual seria essa, você me pergunta? Seria a capacidade nossa de produção de potência. A gente tem diversos esportes que a gente vê atletas realizando performances extremamente impressionantes. Aqui eu trago uma que é uma sessão de treino do Stephen Home e tu vê o cara saltando por barreiras da altura da cabeça dele como se não fosse nada. E o que eu, Miguel, por muito tempo me perguntei: como é que esse tipo de gente acha que tem o direito de fazer isso daí? Será que ele pensa que a gravidade não existe pra ele? Será que ele pensa que eu sou uma piada? O que esse cara tem de tão diferente que permite que ele realize esse tipo de performance? Tu pode olhar pra mim e dizer, ah, amiga, é porque ele treina há muito tempo, é porque ele é um fenômeno genético, é porque não sei o quê. Mas isso não é uma resposta, isso é só uma observação mediante esse fenômeno que eu acabei de falar. O cara treinou e ficou muito bom. Ficou muito acima da média. Mas o que efetivamente ocorreu no corpo dele que permitisse que ele chegasse nesse tipo de performance? Era isso que eu queria saber. O que tem de diferente nesse cara que não tem em mim? E aí foi para isso que eu coloquei minha bundinha na cadeira e resolvi estudar um pouquinho. Eu cheguei neste artigo aqui, desenvolvendo máxima potência neuromuscular, parte 1, bases biológicas da produção máxima de potência. Tá aqui todos os autores e os blá. Então, quais efetivamente são as bases biológicas para a produção de potência? O que efetivamente permite que a gente tenha uma produção elevada, uma produção diminuída, ou otimização naquilo ali, e tá entendendo quais que são os mecanismos que realmente agem, é importante para que a gente, como futuros profissionais, futuros atletas, futuros treinadores, quem sabe, estejamos prescrevendo e entendendo melhor o que é um treinamento efetivo e como ele participa. Bem, só dando uma base, a potência muscular ela é a taxa de produção de trabalho, né? Potência é uma grandeza física que representa isso, taxa de produção de trabalho, W sobre T, trabalho que é o deslocamento de uma massa sobre o tempo. E quando a gente está falando da potência muscular, ela é a capacidade do nosso sistema de gerar isso através das suas contrações. Então ele gera através da movimentação do sistema de alavanca que a gente tem no sistema musculoesquelético, produzindo torques em determinadas quantidades de tempo, realizando determinadas quantidades de trabalho. Eu preparei um mapa mental aqui pra gente e começando pelos primeiros fatores que interferem, a gente tem a mecânica muscular e do movimento. Então vamos começar com o seguinte, a gente tem uma relação bastante conhecida, que ela é a curva de força e velocidade. Esse gráfico aqui está mostrando ela muito bem pra gente. A linha pontilhada está mostrando a potência, o produto entre essas duas coisas, falando grosseiramente. A gente consegue ver que a gente tem uma relação inversamente proporcional entre a velocidade e a força máxima. Então, no momento que eu desenvolvo o máximo de velocidade no movimento, eu estou desenvolvendo o mínimo de força. E o contrário também é verdade. Sendo assim, a potência máxima ela é alcançada, a gente pode ver aqui com essa curva, justamente numa combinação de força e velocidade submáxima. Então a gente não está nem mais à esquerda com máxima velocidade, nem mais à direita com máxima produção de força. A gente está em um ponto submáximo de ambas, que é onde a gente tem o maior produto, a maior produção de potência. Essa daqui é a nossa taxa ideal de trabalho.
Melhoras na nossa potência muscular, elas podem ser atingidas de algumas formas diferentes. Aumento da velocidade máxima, aumento da força máxima ou uma alteração nessa curva. A gente manter os níveis de força e velocidade máxima, mas trazer essa curva mais para a direita, mais para a esquerda, em função da prática esportiva que a gente tem, de onde que a gente quer que a produção máxima de potência. Outra relação que a gente tem é a relação de força com alongamento muscular. O nosso músculo tem todo um espectro que ele consegue se alongar antes de se romper, mas na prática a gente trabalha com uma parcela reduzida dele, que aqui na imagem a gente está colocando como amplitude útil. A gente tem um potencial maior para a produção de força quando os nossos sarcômeros estão posicionados de uma forma, sarcômero é a unidade contrátil do músculo, de uma forma que a gente tem um máximo de sobreposição entre os filamentos de actina e miosina, que compõem e geram o nosso movimento. Se eles já estiverem muito sobrepostos, eles não vão conseguir deslizar o suficiente e realizar um grande trabalho. Se eles não estiverem sobrepostos, eles não vão conseguir se unir com a mesma eficiência e realizar um trabalho tão potente quanto se eles estivessem em uma amplitude um pouco menor. Então, por isso, a gente tem um comprimento do músculo que é ideal e permite a gente gerar uma força e, por consequência, uma potência maior. Não só isso, como a gente também tem o tipo de ação muscular. Resumindo aqui, a gente tem 3 principais formas com as quais o nosso músculo vai estar trabalhando. Existe a ação excêntrica, na qual ele está ativo e exercendo tensão, todavia ele está sendo alongado. Existe a ação concêntrica, na qual ele está tensionando e realizando e se encurtando, realizando movimento articular. E a ação isométrica, que é onde ele está encurtando, está exercendo tensão, mas ele não está realizando nenhuma movimentação articular. Essas são as principais formas de ação muscular. Quando a gente está falando de performances atléticas, a gente geralmente está falando de uma combinação dessas 3. Seja uma sequência dessas 3 para o mesmo músculo, ou 2 músculos diferentes trabalhando em ações diferentes ao mesmo tempo. Um fenômeno que existe, é bastante conhecido, é que quando uma fibra muscular ela é ativada, alongada e imediatamente encurtada, ela produz um trabalho positivo maior do que ela seria capaz de produzir em outros tipos de ação, como por exemplo vindo do repouso ou vindo de uma isometria. Essa sequência de ativação, alongamento e encurtamento a gente vai chamar de ciclo alongamento e encurtamento. E vai ser um termo que a gente vai estar repetindo bastante aqui, porque basicamente todas as grandes e impressionantes performances atléticas que a gente vê surgem de um ciclo alongamento e encurtamento. Existe debate sobre por que exatamente que colocar o músculo numa ação de ciclo alongamento e encurtamento gera uma melhora tão grande na performance. Então existem algumas teorias. A primeira é que tem maior tempo para a produção de força do que se tu comparar com ele vindo do repouso. Ele já começa a ativar e a produzir força durante a fase excêntrica e por isso ele traria um trabalho positivo maior na fase concêntrica. Isso pode sim ser um dos fatores que interfere, todavia o ciclo alongamento e encurtamento ele consegue trazer uma melhora na performance maior, não só em comparação a um movimento vindo do repouso, mas também a um movimento vindo de uma contração isométrica máxima. Então, embora talvez isso seja assim relevante, o tempo para a produção de força, que é dado nessa situação da contração isométrica antes da contração concêntrica, não pode ser considerado o único fator para toda essa melhora de performance. Uma das teorias é que o armazenamento e utilização da energia elástica pode estar sendo responsável por isso. Quando uma unidade músculo-tendínea, ou seja, um músculo-tendão como aquela unidade, é alongada, ela absorve trabalho mecânico, porque o trabalho foi realizado para alongá-la, e armazena como energia potencial elástica nos componentes elásticos em série
dessa unidade. Isso são as pontes cruzadas, aponeuroses, tendões, enfim. O importante é que existem esses componentes e que eles estão armazenando parte dessa energia que foi aplicada no músculo. Outra coisa bastante interessante sobre o ciclo alongamento e encurtamento é que, por conta da interação com os componentes elásticos, a musculatura trabalha de uma forma bastante específica e que, para mim, Miguel, quando eu descobri, eu até achei que era uma coisa que não tinha como ser assim, porque parece muito abstrato e bastante difícil de ocorrer, mas mostra toda a magia que a gente tem no corpo humano e o porquê que a gente se dá o trabalho de estudar ele, porque a gente tem esses fenômenos extremamente interessantes. Bem, durante um ciclo alongamento e encurtamento, a gente tem uma alta produção de força no começo da fase concêntrica, a produção de força do músculo. Isso resulta em um alongamento do tendão, porque o músculo puxa ele. Todavia, tu tem pouco encurtamento do fascículo, ou seja, do músculo. Ele está alongando o tendão, mas trabalhando de forma quase que isométrica. Conforme a contração progride, a fibra muscular contrai em comprimento quase que constante, mais ou menos isométrica. Enquanto tu tem grande encurtamento da unidade músculo-tendínea, mas não por conta da alteração no comprimento do músculo, mas sim por conta da alteração do comprimento do tendão. Então o tendão ele é alongado pelo músculo e depois ele se encurta, gerando aquele grande movimento articular bastante potente, mas sem que essa ação seja principalmente pelo deslocamento produzido pelo músculo em si. Não sei se eu consegui ser claro. O músculo produz a energia, gera um movimento, porque ele que está exercendo a força sobre o tendão. Mas na prática, quem está se alongando e contraindo na unidade músculo-tendínea, em muitos momentos é somente o tendão, fazendo com que o músculo trabalhe de forma basicamente isométrica durante todo esse movimento que a gente acha extremamente dinâmico. Em movimentos somente concêntricos, por exemplo, vindo do relaxamento, embora exista algum alongamento do tendão em função do encurtamento grande do músculo, o principal componente de deformação da unidade músculo-tendínea, então, desses dois componentes, músculo e tendão, o que mais se deforma são as fibras musculares. Então a gente tem esse contraste entre essas duas formas de ação, que para mim foi muito, muito interessante estar descobrindo. O que tem de tão especial nisso daqui, no músculo contrair de forma isométrica? Primeiro, que ter uma menor alteração no comprimento das fibras faz com que elas estejam operando durante aquele movimento em um comprimento mais próximo do seu comprimento óptimo, que foi o que a gente discutiu aqui mais cedo. Não só isso, como a gente lembra que tem uma relação entre força e velocidade. Embora o encurtamento da unidade músculo-tendínea seja grande, a mudança no comprimento do fascículo está ocorrendo de maneira quase isométrica em velocidades relativamente pequenas, fazendo assim com que o músculo consiga exercer mais força, tendo em vista a relação inversamente proporcional entre força e velocidade. Outra coisa importante é que o nível de complacência do tendão ele interfere na capacidade máxima de produção de força. Então, tanto que esse tendão se deforma, ou tanto que ele resiste à deformação, interfere na interação que o tendão vai estar tendo com o músculo, por motivos óbvios. Isso pode estar interferindo em como que o movimento vai performar. Agora, partindo para fatores morfológicos, fatores mais estruturais que a gente vai estar conversando aqui. O primeiro que a gente vai estar falando vai ser sobre o tipo de fibra muscular. A gente tem alguns tipos de fibra muscular e elas são especializadas e têm funções e todo um aparato intracelular um pouco diferente. As fibras do tipo 1, a gente chama elas de oxidativas. Elas têm, por exemplo, muito mais mitocôndrias. Elas geram energia, fazem a síntese do ATP, principalmente de maneira aeróbica, que é a forma mais eficiente de produzir energia, mas que demanda mais tempo. As fibras do tipo 2, que inclusive são subdivididas, depois a gente vai falar bem por cima, elas são fibras mais potentes, elas conseguem gerar energia de maneira mais rápida,
do que as fibras do tipo 1. Então elas têm um aparato para a produção de energia anaeróbico, especialmente anaeróbico. E, portanto, elas têm capacidades de produção de força, de velocidade e de sustentação de esforço distintas. Sendo assim, a proporção delas no nosso músculo, e no músculo que vai estar envolvido no movimento que a gente for performar, vai afetar essas capacidades. Atletas de elite em esportes de força e potência apresentam predominantemente fibras do tipo 2, enquanto atletas de elite em esportes de resistência apresentam predominantemente fibras do tipo 1. Isso pode se dever a uma seleção das pessoas que estão mais adequadas ao esporte, mas também pode ser fruto do treinamento. Um certo debate existe. Acredite-se que 45% da variação da composição da fibra muscular vem de fatores genéticos, mas também que há alguma certa plasticidade na composição da fibra muscular, podendo alterar não só do tipo 1 para o tipo 2, como também do tipo 2A para o tipo 2X, que são um pouco mais comuns. Elas são observadas após treinamento de força, onde as fibras do tipo 2X se transformam em fibras do tipo 2A, sendo as fibras do tipo 2X ainda mais velozes que as do tipo 2A. Todavia, a gente também observou, após um período de treino seguido de destreinamento, um aumento no número de fibras do tipo 2X, que pode indicar que tem uma plasticidade ainda maior dentro do tipo 2 em relação a do tipo 1 para o tipo 2. Muito provavelmente, né, elas têm características mais parecidas. Então aqui a gente vê que alguma capacidade a gente tem de estar alterando essa distribuição em função do treinamento e de fatores ambientais que a gente expõe no nosso corpo. Agora, falando da área de secção transversa. Bem, a área de secção transversa do músculo é quando a gente faz um corte transversal, como esse do cilindro, e a gente calcula essa área. Ela tem uma relação direta com a força muscular. E sendo a potência uma forma de expressão da nossa força muscular, ela acaba afetando positivamente a produção de potência. Alguns estudos colocaram que a relação entre a área de secção transversa e o desenvolvimento não se altera, mas fica aqui a interessante observação que foi feita no artigo. Outro fator interessante é o comprimento do fascículo. Então, o fascículo ele é um conjuntinho de fibras musculares. E se a gente pensar que essas fibras elas se encurtam numa taxa de tantas por segundo, então, por exemplo, 10 sarcômeros, que são a primeira unidade contrátil, cada fibra é composta por vários sarcômeros, conseguem ser encurtados por segundo. Uma fibra que tem 10 sarcômeros em séries vai gerar um deslocamento maior do que uma fibra que tivesse 5 sarcômeros em séries, mesmo que elas tenham uma taxa de encurtamento igual. Como essa velocidade seria maior, isso acabaria afetando positivamente a nossa potência. Eles encontraram uma relação entre o comprimento do fascículo do vasto lateral e do gastrocnêmio e a velocidade nos 100 metros rasos. Assim como eles também perceberam que velocistas tinham o comprimento dos fascículos dos músculos envolvidos na corrida maiores em relação a fundistas e indivíduos estreinados. A gente não sabe exatamente se isso é em função de uma predisposição genética, de uma seleção dos indivíduos para o esporte, ou se isso pode ser uma adaptação para o treino da modalidade que exige muita velocidade. De qualquer forma, esse daqui é um fator que contribui para nosso desenvolvimento de potência. Bem como é o ângulo de penação. O ângulo de penação ele é o ângulo entre o fascículo e a linha de ação dos músculos penados. Nem todo músculo é penado, é uma maneira com a qual alguns músculos se organizam. E aqui a gente consegue ver nessa imagem de ultrassom. Aqui está a linha, aqui a articulação facial. Quanto mais for esse ângulo, mais músculo vai estar cabendo
para aquela ação, entenderam? Então, conforme mais aberto for o ângulo de penação, conforme ele aumenta, mais sarcômeros vão poder ser posicionados em paralelo. Eles vão ocupar menos espaço assim do que se eles estivessem assim. Isso aumenta a quantidade de tecido contrátil e, consequentemente, a capacidade do músculo de estar produzindo força. Porém, maiores ângulos de penação eles são associados com contrações mais lentas e, portanto, velocidades menores. Isso poderia deixar elas por elas no nosso desenvolvimento de potência. Todavia, a gente acha que o impacto do aumento na força em função do ângulo de penação é mais relevante do que a diminuição na velocidade máxima. Então, indivíduos com ângulo de penação mais vão tender a produzir maior potência. O que não significa que indicando de penação todo mundo, porque pode ser negativo para uma modalidade que exija mais velocidade do que potência pura, por assim dizer. Ângulos aumentados, aumentos no ângulo de penação são associados ao treinamento de força, e a gente não sabe ainda se treinamento de natureza balística, de maior velocidade, tem efeito sobre o ângulo de penação, bem como se o status de treino de um indivíduo com esse tipo de modalidade tem efeito no ângulo de penação. Opa, Miguel do futuro aqui, porque o áudio deu muito problema, vocês conseguiram ver em alguns trechos, então eu resolvi estar regravando uma certa parte aqui referente ao recrutamento motor. Então vamos lá, meninada, eu espero que o áudio agora não esteja muito ruim e que vocês consigam estar entendendo. Então, o recrutamento das unidades motoras. Aqui, principalmente, a quantidade e número dessas unidades que vão estar sendo recrutadas. Então, a força produzida por um músculo ela é proporcional ao número e ao tipo de unidade motora recrutada. Existe mais de um tipo de unidade motora e elas são recrutadas seguindo um princípio de tamanho, em que a gente começa com as menores para realizar atividades pequenas. Toda atividade que exige movimento, como isso daqui, embora seja um movimento bem simples e bem pouco intenso, ele exige o recrutamento de unidades motoras para os meus músculos estarem desempenhando, exercendo o torque nas minhas articulações, gerando esse movimento. Se eu precisasse realizar um movimento muito mais intenso, muito mais forte, com essa mesma musculatura, eu ia ter outras unidades motoras, outras fibras musculares sendo ativadas para realizar aquilo ali. Então, esse provavelmente é uma das adaptações que a gente tem ao treinamento. A alteração na quantidade de unidades motoras que a gente consegue recrutar. Quanto mais unidades motoras eu recrutar numa menor janela de tempo, mais os meus músculos vão trabalhar naquela janela. Não existe músculo que é inervado por duas unidades motoras. Então, para eu ter a máxima ativação de toda a massa muscular que eu tenho, eu preciso da ativação de mais unidades motoras. E, em especial, as unidades de mais alto limiar são aquelas fibras do tipo 2, aquelas mais explosivas que têm capacidade de gerar mais força e mais potência para os meus movimentos. Todavia, é mais difícil estar acessando elas. E provavelmente os atletas treinados, eles têm a capacidade de estar acessando essas unidades de mais alto limiar de maneira facilitada, principalmente em movimentos de natureza mais balística. E por isso que eles, mesmo às vezes tendo uma força parecida, uma técnica parecida com uma outra pessoa, vão desempenhar tão melhor que ela, porque ele pode estar conseguindo ativar muito mais unidades motoras. É uma das explicações, né? Como a gente viu, tem muitas explicações que resultam em uma elevadíssima performance. Aqui no artigo ele colocou que levantadores de peso apresentam maior frequência de disparo das unidades motoras comparado a sujeitos treinados, indicando que essa também é uma das adaptações que a gente tem com o treinamento. O que seria a tal da frequência de disparo que foi citado? É o outro fator neural bastante importante. Ela representa a taxa com a qual impulsos motores são transmitidos do motoneurônio alfa para a fibra muscular. Quão rápido
essa mensagem chega e é replicada. Porque quando a gente faz uma contração muscular bastante poderosa, a gente não manda uma vez a mensagem. A gente manda esse impulso várias e várias vezes. E quanto mais vezes em um certo intervalo de tempo, ou seja, quanto maior for a taxa desse pedido, maior vai ser a nossa capacidade de produção de força e de realização de qualquer movimento. Mas na frequência de disparo elevam a produção de força e ela impacta diretamente a taxa de desenvolvimento da força. Então, o quão rápido eu vou estar atingindo os níveis de força que eu tenho. Durante contrações e movimentos balísticos, elas apresentam uma frequência altíssima no começo do movimento, mas ela segue por um declínio, porque não seria possível, não seria sustentável manter uma frequência tão elevada durante todo o movimento. O próprio motoneurônio entraria em fadiga, e essa alta frequência no começo, mesmo que ela não seja sustentada, ela acaba resultando numa taxa de desenvolvimento de força naquele movimento elevada. Também ela acaba acarretando em descargas duplas, que são quando o impulso ele é mandado em sequência do outro, com um intervalo tão curto que a gente considera essa descarga dupla. Né? Elas estão associadas com uma taxa de desenvolvimento de força maior, quanto maior for o número dessas descargas duplas. Aumentos na frequência de disparo foram observados após 12 semanas de treinamento balístico de potência, assim como aumentos na força máxima e na taxa de desenvolvimento de força, que são coisas que afetam positivamente a nossa capacidade de produção de potência. Não só a quantidade e a frequência da ativação das unidades motoras é importante, como a coordenação entre os nossos músculos e a ativação dessas unidades é importante. Aqui, quanto à coordenação intramuscular, a gente vai estar se referindo principalmente à ativação apropriada dos músculos que compõem aquele movimento. Todo movimento vai ter um músculo agonista, que é aquele principal na realização do movimento, o antagonista, que é um músculo que se opõe diretamente a essa ação, e também músculos sinergistas, que eles podem ser auxiliares em algumas angulações específicas que aquele músculo agonista produz menos força. Eles podem ser estabilizadores, que permitem que o músculo agonista esteja realizando força. E, sendo assim, a ação potente e grande de um agonista precisa ser acompanhada por uma ação crescente do músculo sinergista, assim como uma diminuição na contração dos antagonistas. A contração do antagonista ela é contraprodutiva por quê? Porque é um músculo que ele exerce torque numa direção contrária à que tu está querendo para aquele movimento. Então ele atua sobre a mesma articulação, mas exerce a força e gera movimento com uma direção oposta. Isso parece extremamente negativo e realmente é. Em movimento, a gente tem uma produção máxima de esse tipo de contração do antagonista, ela é benéfica em muitos movimentos porque ajuda a manter a estabilidade nas articulações, especialmente nesses movimentos de natureza balística, no qual a gente coloca todo o sistema sobre um estresse bastante grande em função da grande velocidade que a gente coloca. Isso é importante, a gente não pode esquecer que se essa ação for excessiva, ela vai sim estar afetando negativamente a nossa capacidade máxima de produção de potência. Agora, indo para os últimos fatores que são importantes, temos os fatores ambientais. E qual que é o ambiente que esse músculo vai estar submetido? Então, alterações decorrentes de fadiga, de hormônios naquele ambiente e na temperatura muscular vão estar impactando na performance. Durante a fadiga, algumas propriedades musculares são alteradas, inclusive mudanças iônicas e no pH, que vão estar fazendo com que o potencial de ação de todas aquelas células não seja o mesmo. Sendo assim, a gente pode ter um prejuízo na coordenação, na ativação, na frequência de disparo das unidades motoras que a gente estaria trabalhando. Mudanças hormonais também impactam a habilidade de produzir potência máxima imediatamente. Então, distribuição do
de adrenalina, por exemplo, pode afetar positivamente. Outros hormônios podem induzir um relaxamento daquele tipo de fibra e impedir que a gente exerça a nossa máxima potência. Não só isso, como eu esqueci de colocar aqui, mas existe uma temperatura ótima para o músculo estar atuando e produzindo o máximo de força e também o máximo de potência. Sendo assim, o que a gente conseguiu ver e aprender com todo esse artigo? Espero que tenha sido positivo para você que me acompanhou até aqui. A gente vê que não é um acaso que permite esses atletas estarem realizando essas performances tão impressionantes. E não é nenhum fator só, nem 2, nem 3, nem 4. Aqui a gente colocou um guarda-chuva grande que chegou em 4 fatores, certo? Mas cada um desses aqui é dividido em diversas formas com a qual ele atua e nem são compreendidos completamente por mim, que sou só um bocó da segunda fase, mas nem pelos pós-doutorados da educação física, medicina e fisioterapia. Então, para mim, todos esses conceitos que eu fui passando, e não sei se eu pude ser bastante claro com vocês, se essa aula aqui ficou boa para vocês, mas eles são extremamente interessantes. A gente vê que nesses processos, no desenvolvimento dessas habilidades que eu acho tão fascinantes, a gente tem uma grande complexidade de mecanismos que estão atuando. O corpo humano ele se demonstra tão complexo e tão bonito no desempenho desse tipo de performance, de atividade, na melhora desse tipo de característica física, que a gente está falando da potência, que para mim é apaixonante. Enfim, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço bastante pela atenção. Peço que tu esteja deixando sugestões de vídeos que tu queira assistir. Não só isso, como sugestões aqui para o canal, se tu gostou da minha oratória, da minha dicção, se você acha que eu me embananei muito, se você acha que esse formato de mapa mental fica cansativo, se talvez mais imagens. Acho que eu vou tentar fazer uma apresentação de slides para o próximo vídeo, para a gente estar testando. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. É isso, forte abraço.